Deixa eu ver quem. Fátima mandou uma mensagem. Deixa eu ver a mensagem da irmã Fátima. E agora? Deixa eu ver. Graça e paz, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira para estarmos juntos, ouvindo aqui, compartilhando a palavra de Deus. Gustavo, Vilma, Manu, paz do Senhor. Deixa eu pedir para vocês uma coisa, vão compartilhando, sabe, irmãos e irmãs. Pega essas lives, abre sala, compartilha lá no seu Face, porque quanto mais compartilharmos, mais a palavra de Deus terá mais alcance. Vai lá no YouTube, entra lá, se inscreve. A gente precisa atingir 1000 inscritos, até agora acho que temos 70 mais ou menos. Manda para os teus amigos o vídeo, a live, fala, entra lá no YouTube, né? Curte lá, manda se inscrever. Se inscrever é muito simples, lá tem um nome, inscrever, só clicar em cima, tá bom? Então vamos juntos para a palavra de Deus. Abram suas Bíblias sagradas no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Livro de Miqueias, profeta Miqueias, 6, capítulo 6 a 8. Então vamos compartilhando. Ouve o que a irmã mandou aí, Cristina. Vão compartilhando aí a live, sabe? Vai espalhando a palavra de Deus. Aproveite para você compartilhar com teus parentes, mãe, pai, irmãos e irmãs, amigos. Espalha mesmo. A palavra de Deus é para ser pregada, é para ser levada ao coração do povo. Entra lá no YouTube, curte lá, se inscreve, tá certo? Então, abriram? Então diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor. Engrandecido seja, ó Deus, o teu nome sobre toda a terra, Pai. Fala ao coração das minhas irmãs, dos meus irmãos. Deus, fala ao coração daquele amigo, amiga, Senhor Deus, Pai Santo, que vier ouvir, Senhor Deus, esta mensagem, Pai. Em o nome de Jesus, amém. E no final, né, Cristina leu um versículo e o irmão Germano está aqui com a gente, vai ler outro também, tá bom? E aí no final eles dois oram pelos pedidos. Vão aí fazendo seus pedidos de orações, tá bom? Mandando no Face, tá certo? Muito bem. O tema de hoje, o título, aliás, é Como Saber a Vontade de Deus. É muito pertinente, porque nós temos visto
e ouvido louvores de multiajuda, né? Nós temos visto e ouvido mensagens desconectadas com a palavra de Deus, como também os louvores, muitos e muitos, né? E nós precisamos saber como saber a vontade de Deus. Será que sabemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas? É uma pergunta. Se você sabe, vai respondendo aqui do lado, colocando: vontade de Deus para a minha vida é essa. Vamos lá, vamos compartilhar aí a palavra de Deus. Será que sabemos por que fazemos tantos sacrifícios? Será que sabemos por que cremos tanto em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus ou com Deus? Será que estamos tentando comprarmos a Deus com tantos sacrifícios? Digo com respeito ao que temos acompanhado nas mídias televisíveis. Será que para Deus agir em teu favor, minha querida, meu querido, é preciso estas coisas que vemos hoje? A vontade de Deus para agir é pura, é perfeita e é limpa. Será que nós precisamos hoje colocarmos a vida um do outro em risco de contaminação com esta pandemia? Será que é sensato? Será que é sábio? Será que nós estamos errados em não fazer culto presenciais? Se a vontade de Deus é pura, perfeita e limpa, e se a igreja é eu e você, e se as autoridades baixaram alguns decretos aonde diz que nós precisamos cultuar em casa, será que tudo isso é da vontade de Deus, que nós nos ajuntemos e corramos risco? Mas como saber qual é a vontade de Deus, se não buscamos o conhecimento da sua vontade? Como saber a vontade de Deus se eu não busco o conhecimento da vontade de Deus? Não é? É algo para a gente começar a pensar, porque muitas vezes eu quero saber da vontade de Deus, mas nem sequer eu medito na palavra de Deus. E nós precisamos, e eu quero conversar com você nesta noite, nesta tarde, sobre isso. E eu quero dizer para você que, para você saber a vontade de Deus, converse com Deus como Ele é seu Pai, porque Deus é Pai. Comece a conversar de manhã, logo cedo, com Deus, como disse o salmista Davi, lá no Salmo 5, 3, que ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então o salmista, o Davi, está dizendo, olha, e Davi vivia momentos difíceis, e Davi diz: olha, Senhor, logo quando eu acordo de manhã, sabe o que eu faço? Eu oro ao Senhor, e eu coloco nas tuas mãos as minhas orações, o desejo do meu coração, só que eu espero no Senhor, porque eu confio no Senhor. E aí eu fico imaginando Davi como filho, procurando o Pai, Deus, pela manhã em oração. Você vai saber qual é a vontade de Deus quando você lê a Bíblia e quando você orar. E quando você buscar a Deus de todo o vosso coração. Minha querida, Deus quer usar você. Deus quer que você seja uma grande mulher e uma grande mulher sábia. Davi escolheu viver uma vida de obediência a Deus, que é Pai, quando ele diz isso. Mais ou menos assim, para você entender. Eu fico imaginando o seu filho, a sua filha de manhã, quando eles acordam, e eles chegam para você, para o pai ou para a mãe, geralmente é mais para a mãe, e diz: mãe, eu quero tomar café, já está pronto, eu estou com fome. Veja,
aquela criança, ela vai buscar o pai ou a mãe de manhã para se alimentar, porque ela está com fome. Da mesma forma, deve ser você e eu acordar de manhã e irmos direto ao pai e dizer: pai, hoje eu tenho tal e tal coisa para fazer, e eu coloco nas tuas mãos porque eu confio no Senhor. O Senhor é o meu Deus, é o meu pai. Espera no Senhor, tenha paciência, como disse o Davi, eu espero no Senhor. E quando você fala assim, isso é uma oração. Saiba que Deus, como Pai, sempre vai te dar o que você quer no café da manhã. Mas veja, será que no café da manhã você dá para a Nicole e para Sofia doce de leite? Germano. Tá a Nutella. Para quem gosta, a Nutella é boa. Mas você não vai dar doce de leite para sua filha e em seguida melecar uma fatia de pão com leite condensado, porque isso vai dar uma diabetes. Isso não é bom para a saúde. Então, como saber a vontade de Deus? Orando a Deus e esperando o melhor de Deus, porque Deus não vai te dar nada que vai te fazer mal. E eu preciso saber da vontade de Deus para a minha vida. Veja, minha querida e meu querido irmão, há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dele, o final dele, dá em caminhos de morte. Está lá em Provérbio 14:12, que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece bom, mas no final dele dá em caminho de morte. Então Deus não vai te levar para algo ruim, Deus vai te levar para algo bom e perfeito e agradável. Esta é a vontade de Deus. Somente Deus sabe qual é o caminho que podemos seguir. Somente Ele é quem nos guia para pastos verdejantes. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que realiza em você, tanto querer como realizar, segundo a boa vontade de Deus. Você imagina que Deus não quer que você seja uma grande mulher sábia na sua casa, uma grande mãe de família, uma mulher ditosa, como diz o Provérbio 31, lá a partir do 15? Então o que você precisa fazer é ir a Deus em oração. Não podemos agir sem a boa graça de Deus. É a boa graça de Deus que nos capacita para sabermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha e para a sua vida. Somente Deus. Quando for tomar uma decisão, fala com o Pai. Fala com o Pai. O povo vivia, nesse texto que nós lemos, o povo ali estava vivia uma vida de maldade. Miqueias 6, estava vivendo uma vida de maldade. Um povo que tinha se afastado de Deus. E nesse texto, em Miqueias, não se trata dos povos gentios, não se trata dos não cristãos, e sim do povo de Deus. Então o que Deus vai fazer é um juízo sobre o povo. E aí, eles dizem algumas coisas interessantes. Com que me apresentarei a Deus? Com que eu vou me apresentar a Deus? Na lei, quando você lê lá um pouquinho para trás, Levítico, e depois você vai lendo as repetições da lei, Deus diz para trazer um carneiro para oferta pelo pecado, um carneiro
para a oferta pelo pecado. Era o sacrifício pelo pecado. Aqui nesse texto, eles estão tão agoniados que eles querem oferecer uma boiada inteira para terem paz com Deus. E ainda diz: será que oferecerei o meu filho, né, o fruto do meu corpo, o meu primogênito? Deus não se agrada desses sacrifícios. Nós hoje estamos vendo e vivendo um tempo de muitos sacrifícios, cobrado de uma forma que Deus não se agrada. Ora, se Deus vai se agradar que você ponha a sua vida em risco, ora que Deus vai se agradar que você ponha a vida do teu próximo em risco, não! Isto é sacrifício de tolo. E sacrifício de tolo é ruim. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou te fazer na palavra dele. Lá em 1 Samuel 15, 22, está escrito o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, minha querida, meu querido, Deus tem prazer na tua vida. Deus tem prazer na tua vida porque você obedece à palavra de Deus, porque você atende à palavra de Deus. Você não precisa fazer as coisas além daquilo que a Bíblia está dizendo. Eu vou dizer algo aqui, mas não estou falando de ninguém, sabe? Já pensou você ter que vender sua casa e levar o dinheiro para a igreja e você ir morar de aluguel? Ah, faça-me um favor, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja obediente à palavra de Deus, na oração, na leitura, na dedicação, em todas estas coisas. Não se deixe enganar. Tem muitas pessoas na mídia, na internet, falando palavras bonitas, mas não é a palavra de Deus. Tem muitos louvores bonitos, mas não são louvores a Deus. Tem muita gente dizendo e não está vivendo a palavra de Deus. Percebe? Aqui Saul dançou nesse texto de 1 Samuel 15, 22. Fez coisas que não era para ele fazer, e sim do profeta. Tem coisas que você precisa fazer, mas tem coisas que somente Deus pode fazer. A fé em Deus não é uma confiança ao vento, simplesmente falar. Não. Compreenda que a obediência à palavra de Deus incompleta é o mesmo que desobediência. Não, obedeça a palavra de Deus. Sabe, você é uma mulher chamada por Deus. Deus te deu um dom maravilhoso, o dom de gerar uma vida, o dom de ser mãe. Passar 9 meses guardando uma criança. O amor de Deus por você, por esse dom extraordinário, te dá um filho. E aí aqui o texto diz, no capítulo 7, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, lá em Miqueias 6, 7. Não, muito pelo contrário, é bênção de Deus para a tua vida, para você guiá-la no caminho de Deus, na palavra, e até velho não se desviará a criança. Mas guiar é você ir junto, vale a pena o sacrifício. Aliás, vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, vir à escola bíblica dominical, aos cultos de oração, não é um sacrifício, é uma bênção de Deus para a tua vida, mulher de Deus.
Não dê seu filho para o mundo. Você precisa entender que ouvir a palavra de Deus sem prática é o mesmo que rejeitá-la. Então pergunto: qual é o sacrifício que agrada a Deus? Existe algum sacrifício que agrade a Deus na Bíblia? Eu vou para a Bíblia com você. Eu poderia dizer um monte de coisa aqui de mim mesmo, mas Deus teria compromisso com o que eu estou dizendo se não for a palavra dele? Não, porque a palavra de Deus diz que ele tem compromisso com a palavra dele, não com a minha. Então o que eu estou trazendo é maná para a sua vida, é alimento de Deus para a sua vida. Então existe algum sacrifício que agrade a Deus na Bíblia? Será que tem? Talvez você esteja pensando: lá tem o azeite, é símbolo do Espírito Santo, então se eu comprar, levar para minha casa e ungir, as pessoas serão salvas. Não é isso. Isso aí é falácia. Sacrifício agradável a Deus, ouça, preste bem atenção. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Está vendo o que Deus requer de você? Ô mulher de Deus, põe o joelho no chão, ora pela tua família. Seja cheia do Espírito Santo de Deus, de verdade, não como a gente tem visto, com brincadeiras. Salmo 51, 17. Sabe o que agrada a Deus? Sabe qual é o sacrifício que Deus quer de você? Que seu espírito seja quebrantado, que seu coração seja compungido e contrito, e Deus não vai desprezá-lo. Isso é o que Deus requer de você. Não se desespere, minha querida. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, por amor a você. Não entre nos sacrifícios de enroladas. Quebrante seu coração diante de Deus. Ele é seu Pai. Diga para Ele o que você está sentindo. Diga para Ele quais são as suas dores. Diga para Ele quais são os seus medos. Venha diante de Deus. Venha diante do Senhor dos Exércitos com humildade. O sacrifício que agradou a Deus por você foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Você não precisa sacrificar a sua vida. Muito pelo contrário, mulher de Deus, se cuide, sabe? Para que você, mulher de Deus, cuide dos seus filhos. E aí, precisa cuidar do marido. Porque nós homens não sabemos nos cuidar. Hein, irmão? Nós homens não sabemos nos cuidar. E se nós não tivermos a varoa, a mulher de Deus, quem é que vai cuidar da casa? E quando eu digo da casa, não é da limpeza, porque o homem também pode ajudar. Percebe como você é importante? Mas quando você sai da vontade de Deus e vai buscar coisas e fazer coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você está tentando a Deus e Deus cruza o braço e você vai fazer muitas coisas esperando algo de Deus. Cuide de você. Cuide, ore ao Pai, diga: Pai, hoje eu estou assim e eu estou assado. Olhe para o meu coração e Deus vai agir em tua vida. Cultive a fidelidade a Deus. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Observe a caminhada de Enoque. Pegar, por exemplo, lá nos Heróis da Fé tem muitos outros.
Mas observe a caminhada de Enoque. O que diz a Bíblia? Perdão, sobre Enoque. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi achado, não foi achado, porque Deus o trasladara. Ô pastor, mas eu vou ser trasladado? Não, olhe o restante do versículo. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O texto diz que Enoque andava com Deus, que Enoque obedecia a Deus, que Enoque foi trasladado para não provar a morte, mas antes disso, ele teve testemunho que agradava a Deus. Então você pode sim agradar a Deus. Você é serva de Deus, você é servo de Deus. Agrade a Deus andando com Deus. Enoque, pela fé, alcançou o bom testemunho. Ele andou com Deus. Venha andar com Deus, venha conhecer a Deus. Deus se agrada de quem anda com Ele e de quem tem comunhão com Ele, e Deus quer ter comunhão com você, minha querida. Não pense que Deus não quer ter comunhão com você. Quando você vem andar com Deus e você se torna uma grande mulher de Deus, uma guerreira de oração, uma batalhadora pelos filhos, uma leoa, Deus te dá força para você continuar, porque aí você vai estar sobre a vontade de Deus, abaixo do poder de Deus, e Deus te dará sabedoria para você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida e para a vida da sua família. Lê lá Provérbio 31, aliás, vou sugerir, vamos marcar de nós começarmos a ler Provérbio todo dia um capítulo, e você vai chegar no capítulo 31, você vai ver que lá tinha um homem que era conhecido, mas por causa da mulher. Todas as pessoas que andam com Deus, mesmo que em um momento, que no mundo pecaminoso, as pessoas que andam com Deus, mesmo no mundo pecaminoso, estão ligadas ou ligado com o Pai, pois sabem qual é a vontade do Pai e não se deixa contaminar pelo mundo, pelo sistema do mundo. Ela busca conselho no Senhor, ela busca conselho com o pastor. Eu gostaria que um dos irmãos que abrissem Hebreus 11:6 e lessem Hebreus 11:6, o Germano ou a Cristina. Vamos ler para sabermos qual é a vontade de Deus? Pode. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Qual é a vontade de Deus? Que você agrade a Ele por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a vontade de Deus é que você se aproxime dEle e creia por fé em Deus, creia que Ele é galardoador. Olha, a vontade de Deus é que você creia, como o salmista disse: de manhã eu oro e espero. Lá no Salmo 5:3, aqui ele vai dizer que aqueles que aproximam-se de Deus precisa crer, ter fé, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então se aproxime de Deus sem fé, e com muita fé, e creia que Deus é galardoador, que as promessas de Deus para a tua vida vai se cumprir, se você cumprir a tua parte na aliança. Creia em Deus, creia que Deus existe, creia em Deus. Nada agrada mais a Deus do que uma fé inabalável. Tenha fé, minha querida e meu querido.
Está difícil? Tenha fé. Tenha fé, busque a Deus. Essa é a vontade de Deus. Que você creia que Deus é galardoador. Poxa vida, eu estou buscando a Deus, Ele é galardoador. Poxa vida, eu estou orando a Deus, Ele é galardoador. Poxa vida, está difícil, mas Deus é galardoador porque eu estou vivendo a palavra de Deus. Creia que Deus existe. Não desanime, não. Não deixe sua fé ficar inabalável, ficar abalada. Muito pelo contrário, firme ela na rocha, deixe ela inabalável. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que cada uma de vocês, mulheres de Deus, orem, se comprometam com a casa do Senhor. E aí, no capítulo 7, versículo 7, eu quero terminar para os meninos, olha, para a Cristina e o Germano, ler um versículo aqui também, quero dar oportunidade para eles. Termina dizendo: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Aleluia! Aleluia! Ore pela sua família e tenha fé e diga assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Isto se chama fé, isto se chama saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus você vai saber quando você buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor. É Bíblia isso. Está vendo? Ah, pastor, mas eu preciso de bênçãos, eu preciso. Sim, tem na Bíblia. Lá em Deuteronômio tem, mas você não precisa sacrificar. Você não precisa sacrificar. Deixa eu achar aqui para mim não ficar nas minhas palavras. Segredo para você, sabe? Parar de comprar essas coisas que estão vendendo aí que não tem futuro e se dedicar na leitura da palavra de Deus. Olha só: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E isso não é para você ficar arrogante, como tem louvores aí que não, quando eu estiver lá, quando lá em Deuteronômio 28, tá? Não, mas por quê? Não tem isso não. Não, aqui é humildade. A palavra de Deus só leva para o céu gente humilde. Versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, quando você viver a palavra de Deus. Ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. 68 versículo tem esse texto. 2 de introdução, 12 de bênção, 54 de maldição. Amém? Que Deus abençoe tua vida. A vontade de Deus está na palavra, está na tua casa. É só você ler. Está aqui, como eu te disse, ser obediente. Deus se agrada de quem obedece à palavra de Deus. Amém? Germano? Aí é porque Cristina vai orar. Graças a paz, irmãos, boa tarde. Só dando continuidade no que o pastor está falando também, eu separei esses versículos aqui, de 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É só um complemento do que o pastor está falando, que a gente tem que se agradar nas coisas de Deus, não se apegar nas coisas do mundo, que isso não vai nos fazer bem. Não vai nos fazer bem ficar dando ouvido para alguns pastores por aí que ficam pregando esse crescimento de coisas materiais. Tá? A gente tem que pensar no crescimento espiritual nosso. Ok? Isso. Obrigada. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, né? Glorificando o nome do Senhor. Eu vou falar uma palavra para vocês. 2 versículos. Estou meia rouquinha, tá, gente? No Salmo 121, foi o que eu meditei hoje de manhãzinha, né? E até mandei para algumas irmãs, né? Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse momento, a única coisa que a gente deve fazer só é pedir socorro ao Senhor, né? Que nem os irmãos mesmo mencionou, falando que tem tantas mentiras, tantas pessoas aí querendo nos enganar, mas o cristão verdadeiro não é enganado, né? Se ele estiver lendo a palavra, que o pastor mesmo menciona, leia a palavra, você não é enganado, né? Então vamos, nesse momento, eu peço que os irmãos e as irmãs estejam orando pelas famílias, né, que fizeram pedido, pela irmã Karina, né, pediu pela família e pelo emprego do esposo, Cícero, né? A irmã Vilma pediu por toda a família, por todo mundo, né, por essa o que está acontecendo, pela igreja, pelos pastores, pelas famílias dos pastores, pelos missionários, por Dona Ana. Ô Dona Ana, beijo, Dona Ana, a mãe da Marcinha. Peço por todas as irmãs que sempre estão aqui comigo no grupo de oração, né, na terça-feira. Cada família que é aqui representada. Peço pela saúde do Rian, da Naí, da Joyce, a mãe da Patrícia, a mãe da irmã Mônica, a Neide, a mãe da Isa, né? Pela Carla, sobrinha do Cido, que também pegou a Covid-19, e pela Dorinha, irmã dele, o tio do Apio também, que infelizmente também está com essa doença, pela Júlia, a filha da Dani e do Beto, Dona Maria também pediu oração pela saúde dela, que Deus venha abençoar cada uma. Peço também oração pela família do irmão Germano, né? O tio dele faleceu ontem, né, Germano? Pela família, que Deus venha confortar o coração da família que perdeu o tio, né? Que perdeu a pessoa, né? Que Deus venha confortar e confortar o coração de tanta gente que está perdendo a vida aí por causa dessa doença. E todos que estão escutando, sei que esse vídeo vai para muitos lugares, né? Gente, tomem cuidado, né? Se cuidem, essa doença não é fácil, ela veio para destruir mesmo, né? A família está sendo destruída, se cuidem, façam o que meu nome é Vigilância, né? Organização da Saúde pede, tomam cuidado, não ficam fazendo aglomeração, não ficam tendo contato um com o outro, né? Então, se cuidem, gente, se cuidem. E vamos estar orando, né, pelo nosso país, pelo nosso mundo aí afora, porque não está fácil essa situação que está acontecendo no nosso país, tá bom? Então eu vou pedir para o Germano e o Cido vir aqui também para estar orando comigo, né? Entrando em concordância, e vocês estejam orando aí conosco, amém? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, Sim, Deus. glorificado seja o teu nome, Pai. É verdade. Te coloco, Pai, na tua presença, Pai. Esses nomes que aqui foi mencionado, Pai, tu sabe o coração deles, tu sabe o que eles necessitam, Senhor Deus. Cada família, Pai, que está aqui, cada nome está sendo representado, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus.
Pai, cuida deles, livra eles de todo mal. Pai, pessoas que estão aí perdendo seus empregos, que o Senhor tome cuidado, Pai, com eles, Senhor Deus. Cuida deles, Pai. Pai, não deixa que o emprego seja um empecilho para ele estar aqui glorificando o Teu nome também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, essas pessoas que estão enfermas, esses nomes que foram mencionados, Pai. Cada um, Pai, cada um que está aqui, que eu falei, Senhor Deus, que o Senhor entre com providência, porque Tu é o médico dos médicos, Senhor, e eu sei que Tu está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está salvando essas vidas, Senhor Deus, que tem muitos que não Te conhecem, mas eu creio, Pai, que Tu está fazendo a obra na vida deles, Pai amado. Nesse momento tão difícil, Senhor. Pai, Te peço por essa família, do irmão Germano, que o Senhor venha confortar o coração deles, e por todos aqueles que estão aí, Pai, perdendo a vida aí, Senhor Deus, as famílias, que o Senhor venha, Pai, confortar o coração, Pai. É tanta família enlutada, Senhor Deus, é tantas famílias que estão aí, Pai, perdendo seus entes queridos. Senhor, que o Senhor venha ter de misericórdia do nosso Brasil, do nosso país, dos nossos governantes. Peço também pela frente dali, Senhor, os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que estão ali na frente, meu Deus. Que o Senhor venha cuidar, não só dele, mas de toda a sua família. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, Te agradeço, Pai, porque eu creio, Pai, que Tu está na frente de tudo, Senhor Deus. Porque Tu é um Deus justo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, Senhor Deus. Pai, Te peço por todas aquelas pessoas que também estavam na live agora, Senhor Deus. A família do Cido, lá em Pernambuco, as sobrinhas, as irmãs, Pai, que o Senhor venha abençoar cada uma. Te peço pela minha família, Senhor Deus. Lá, meus irmãos, irmãs, que estão aqui, não Te conhecem, Pai, mas que o Senhor venha tocar o coração deles. A família do Cido, que peço pela família do Germano. Pai, que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los. Te peço em especial também, Pai, pelos pastores, Clenaldo, Romil, pelo Cido, pelas famílias, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, dar sabedoria para eles, Senhor Deus. Te peço também, Senhor Deus, pela minha família, pelo Guilherme, que está aí saindo para trabalhar, que o Senhor venha protegê-lo e guardá-lo de todo mal. Abençoa meu esposo, abençoa minha filha, a Cíntia. Pai, Te peço pela Júlia, a Helena, o Nil, que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor? Glória a Deus. Vamos orar mais? Feche os seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Que Deus te dê paz, te dê vitória em o nome de Jesus.